Então, pessoal, vamos falar um pouco sobre exemplos aqui de área, né, envolvendo definidas. Partindo para o primeiro exemplo, diz o seguinte: encontre a área limitada pela curva y igual a menos 4 mais x ao quadrado e o eixo do x. Então, essa daqui é a minha função, né? Ele fala, a curva y igual a x ao quadrado menos 4 intercepta o eixo do x nos pontos de abscissa menos 2 e 2, como está aqui na figura. Então, olha só, eu tenho aqui a função, eu tenho a área S, né? Os pontos mínimo e máximo, né? Eixo x e eixo y, e a função é x ao quadrado menos 4. Então, vamos lá. No intervalo de menos 2 até 2 e y igual a x ao quadrado menos 4 menor ou igual a 0, nós temos o seguinte. Lembrando que aqui, né, o gráfico está no formato abaixo de 0, né? O gráfico, ele está negativo aqui. Então, y é igual a x ao quadrado menos 4, e isso é menor ou igual a 0, porque ele está aqui, ó, no negativo, né? Então, a área vai ser igual ao módulo dessa função x ao quadrado menos 4 dx de menos 2 a 2. Aqui, basicamente, o que aconteceu? Eu integro primeiramente, né, o x ao quadrado, que vai ser x ao cubo sobre 3, né, x ao cubo sobre 3, menos 4, a integral de 4 é o 4x, né? Então, fica menos... Aliás, aqui é x ao quadrado menos 3, x ao cubo sobre 3, ó. X ao cubo sobre 3. Menos, e aí 4x, né? 4x. Essa é a integral, né? E agora no intervalo de menos 2 a 2. Primeiro eu substituo o x por 2, né? Tanto aqui nessa primeira função quanto nessa daqui, né? Nessa primeira equaçãozinha aqui, ó. No lugar do x vai o 2 e depois no lugar do x vai o 2. Menos, aí eu faço a substituição pelo menos 2, né? No lugar do x vem o menos 2 e no lugar do x vem o menos 2 também. E fazendo as operações, a gente obtém aí o 32/3, né? Segundo exemplo. Encontre a área da região S limitada pela curva y igual a seno de x e pelo eixo do x de 0 até 2π. Então, aqui já é uma função trigonométrica, né? Ele dividiu em duas regiões, S1 e S2. Então, aqui eu tenho a S1, né, que tem um ponto máximo, e S2 que tem ponto mínimo, né? Aqui a gente tem de 0 a π, depois de π a 2π. Ele dividiu o intervalo, né? Então, no intervalo de 0 a π, y é igual a seno de x é maior ou igual a 0, que é essa parte aqui, né? De 0 a π, ele tem ponto máximo, então ele é maior ou igual a 0. E no intervalo de π até 2π, o y igual a seno de x, ele é menor ou igual a 0, porque tem ponto mínimo aqui, negativo. Portanto, se A1 é a área de S1 e A2 é a área de S2, temos o seguinte: a área total vai ser a soma desses dois, né? Vai ser a soma de A1 mais A2. Vai ser no intervalo de 0 até 2π, que é o que a questão realmente pede, né? Então, aqui ele fez separadamente, ó. A área é igual à soma dessas duas áreas que ele fez a divisão. Então, a gente vai pegar essas duas áreas. Primeiro, seno de x dx de 0 a π, que é essa primeira parte, ó, ele vai de 0 até π, né? Essa primeira função aqui, e seno de x dx, mais agora o módulo, né, da outra função, seno de x dx, só que agora no intervalo de π a 2π, que é aqui a segunda parte, que tem ponto mínimo. Então, a integral do seno é menos cosseno. Então, menos cosseno de x de 0 a π, e aqui mais, né, a integral do seno menos o cosseno, dentro do módulo, né, que vai de π a 2π. Aí aqui no lugar do x vai o π, depois no lugar do x vai o 0, né? Então, menos cosseno π, mais cosseno de 0, mais 1, menos cosseno de 2π, mais cosseno de π. A mesma coisa aqui, ó. No lugar de x vai 2π, no lugar de x vai 1. Né? E aqui, resolvendo, ó, cosseno de π, cosseno de 180 graus, menos 1, né? Cosseno de 0, 1, depois desce 1, cosseno de 2π,
né? Que a gente tem menos 1 e cosseno de π menos 1. Então, resolvendo as operações aqui, a gente tem uns cortes, né? Como nessa parte aqui, aqui fica positivo, 1 mais 1, 2, mas aqui tá dentro do módulo, né? Então, fica 4. Então, a gente já tem a resposta, né, dessa integral aqui, dessa área, né, que é o que a gente estava procurando. A área que é a soma dos dois. Então, muito bem. O próximo caso, ele diz, calcule a área da figura plana limitada pelos gráficos de f e g pelas retas x igual a A e x igual a B, onde f e g são funções contínuas em a, b, e f de x é maior ou igual a g de x, todo x pertence a A, B. Nesse caso, pode ocorrer uma situação particular, onde f e g assumem valores não negativos para todo x pertencente a A, B. Então, aqui a gente tem o gráfico, intervalo de A, B, função y igual a fx e y igual a g de x. Então, a área é calculada pela diferença entre a área sobre o gráfico de f e a área sobre o gráfico de g. Ou ainda, então aqui a gente tem a área, a primeira integral, que é f de x dx de a até b, menos a outra integral, g de x dx de a até b. Então, aqui, ó, juntando, né, em apenas uma integral, é o caminho inverso de uma das propriedades. A gente tem integral de a até b de f de x menos g de x dx. Então, para o caso geral, obtemos o mesmo resultado. Basta imaginar o eixo do x deslocado de tal maneira que as funções se tornem não negativas e todo x pertence a A e B. Observando a figura, concluímos que a linha, né, vai ser igual a área, né, que vai ser igual a integral de f1 de x menos g1 de x de a até b dx. Né? E aqui, realizando, generalizando, né, tirando aqui o f1 e g1, a gente tem f de x menos g de x dx. E aqui ele colocou no gráfico, né? Ele apenas espelhou isso que está escrito aqui nos gráficos. Então, mais um exemplo. Encontre a área limitada por y igual a x ao quadrado e y igual a x mais 2. As curvas y igual a x ao quadrado e y igual a x mais 2 interceptam-se nos pontos de abscissa menos 1 e 2. E observar a figura, que é essa figura aqui, né? A gente tem, ó, onde eles se interceptam, né? Menos 1 e 2, aqui é a área e os pontos. No intervalo de menos 1 a 2, temos x mais 2 maior ou igual a x ao quadrado. Então, aí a gente vai pegar e colocar isso aqui dentro da integral. A função que eu tenho, né, y igual a x ao quadrado e y igual a x mais 2, então ele juntou aqui, né, x mais 2 menos x ao quadrado. E o intervalo de menos 1 até 2, que é o que fala aqui, né, onde eles se interceptam. Então, no intervalo de menos 1 até 2, a gente tem x mais 2 maior ou igual a x ao quadrado. Aí o x ao quadrado, ele passou para o outro lado aqui da igualdade, né? Ficou negativo. Então, calculando aqui a integral, né? Integral de x é x ao quadrado sobre 2, integral de 2 é 2x, e integral de x ao quadrado é x ao cubo sobre 3. E de menos 1 a 2. Agora, substituir x por 2 e subtrair de x sendo substituído por menos 1, né? E aí, realizando a operação algébrica aqui, a gente tem 9,5. Muito bem. Próximo exercício, encontrar a área limitada pelas curvas y igual a x ao cubo e y igual a x. As curvas y igual a x ao cubo e y igual a x interceptam-se nos pontos de abscissa menos 1, 0 e 1. Que a gente tem menos 1, 0 e 1. Esses pontos, né? Menos 1, 0 e 1, onde eles se interceptam. Então, no intervalo de menos 1 a 0, x é menor que x ao cubo, que é esse intervalo aqui, ó, de menos 1 a 0. E no intervalo de 0 a 1, x é maior que x ao cubo. Aqui tem um ponto mínimo, né? Aqui ele está decrescente e aqui crescente. Aqui negativo, aqui positivo. Maior que 0, menor que 0, né? Maior que 0. Logo, integral de x ao cubo menos x dx, que é a minha função aqui, ó, x ao cubo menos x, né, como se igualasse a 0, aí o x fica por outro lado com o sinal trocado.
x ao cubo menos x dx, de menos 1 a 0. Isso aqui mais a integral agora de 0 a 1, que é a segunda parte, de x menos x ao cubo dx. Muito bem, a integral de x ao cubo, x à quarta sobre 4. Integral de x, x ao quadrado sobre 2. E o intervalo de menos 1 a 0. Aqui, intervalo de x, x ao quadrado sobre 2. E integral de x ao cubo, x à quarta sobre 4. E o intervalo de 0 a 1. Substituo x por 0, depois x por menos 1. E aqui substituo também x por 0 e x por 1. Faço a operação algébrica e obtenho meio. Né? Observamos que poderíamos ter calculado a área da seguinte forma. Aí o que ele fez aqui? Ele pegou o 2, né, que estava multiplicando do outro lado, né, e colocou para fora da integral aqui, né, e aí a gente tem x menos x ao cubo dx, que vai ser igual a meio, né, porque era 1, então o 2 passou multiplicando fora da integral, né, e aí a gente tem essa aqui, a mesma resposta, né. Pois a área à esquerda do eixo do x é igual a que se encontra à sua direita, né, é apenas uma manipulação, uma outra forma de resolver, mais indireta, né. Terceiro exercício, encontre a área da região limitada pelas curvas y igual a x ao quadrado menos 1 e y igual a x mais 1. As curvas y igual a x quadrado menos 1 e y igual a x mais 1 interceptam-se nos pontos da abscissa menos 1 e 2. Aqui, ó, menos 1 e 2. Esses são os nossos intervalos. Então, no intervalo de menos 1 a 2, x mais 1 é maior ou igual a x ao quadrado menos 1. Então, aqui a gente tem integral de menos 1 a 2 de x mais 1 menos x ao quadrado menos 1. Passou tudo para o outro lado aqui dessa desigualdade, né? Então, a gente tem aqui uma integral e dx. Poderia separar também em duas integrais, né? Aí, aqui é o seguinte, ele realizou a operação aqui, né? Juntando aqui para ficar de uma forma mais organizada, em um parêntese só. E agora sim eu vou calcular a integral. A integral de x é x ao quadrado sobre 2, integral de x ao quadrado é x ao cubo sobre 3, integral de 2, 2x. E o intervalo de menos 1 a 2 substituo pelos números e obtenho 9 meio aqui também. Alunos, bem-vindos. Vamos estar recapitulando esse conteúdo aqui, resolvendo que vão desde os tópicos mais básicos, né, até os mais avançados desse conteúdo aqui. Muito bem. Aqui eu tenho que calcular a integral, indo de 1 a 3, de 5 dx. Uma questão muito simples, né? Eu só preciso saber como eu faço para calcular a integral de um número não acompanhado por uma variável, né? E aí, integral é o contrário da derivada. Então, a integral de 5 é 5x, o intervalo de 1 a 3. Agora eu substituo x por 3, depois eu substituo x por 1 e faço a subtração, né? 5 vezes 3, 15, menos 5 vezes 1, que é 5. 15 menos 5, 10. Questão muito simples. Agora vem uma trigonométrica, né? Aqui nós temos integral indo de 0 até π sobre 4 do cosseno de x dx. Bom, pela tabela de integrais, né? Eu sei que a integral do cosseno é o seno. Então, seno de x de 0 a π sobre 4. Então, eu vou substituir x por π sobre 4 e eu vou substituir x por 0, né? Aí eu tenho o seguinte, seno de π sobre 4 menos seno de 0. Aí eu tenho que lembrar da tabela trigonométrica, né? O seno de π sobre 4, né, que é 45 graus, pela tabela de ângulos notáveis, né? Eu sei que o seno de π sobre 4 é igual a raiz de 2 sobre 2, né? E o seno de 0 é 0. Então, raiz de 2 sobre 2 menos 0, raiz de 2 sobre 2. Aqui eu tenho integral de 0 a π sobre 4 da secante ao quadrado de t dt. Mesmo esquema, só que aqui a gente teve a alteração da variável, né? Antes era x, aqui eu tenho t, porém o esquema é exatamente o mesmo. Pela tabela das integrais, eu sei que a integral da secante vai ser a tangente, né? Então, secante ao quadrado de t, a integral disso é a tangente de t, o intervalo de 0 a π sobre 4. Faço a substituição da variável, que nesse caso é t, né? Tangente de π sobre 4, tangente de 45 graus é exatamente igual a 1, né? E a tangente de 0
é igual ao próprio zero. Então, eu tenho 1 menos 0, que é 1. Integral de 0 a π sobre 3 agora da secante de x vezes tangente de x dx. Pela mesma tabela de integrais, eu sei que a integral de secante de x tangente de x vai ser a secante, né, de x no intervalo de 0 a π sobre 3. Então, aqui eu substituo x por π sobre 3, né, depois x por 0, que é o ponto mínimo aqui. E aí eu tenho que a secante é 1 sobre o cosseno, né? Então, eu tenho secante de π sobre 3 vai ser 1 sobre cosseno de π sobre 3, menos a secante, novamente, né, de 0, que vai ser 1 sobre o cosseno de 0. E aqui, resolvendo, né, essa questão que a gente tem aqui, 1 sobre cosseno de π sobre 3 menos 1 sobre cosseno de 0, eu sei que 1 sobre cosseno de π sobre 3 é 2 e 1 sobre cosseno de 0 é 1. 2 menos 1 é exatamente igual a 1. Inclusive, voltando na trigonometria, né, aqui nas relações fundamentais das funções trígonas, eu posso perceber aqui, ó, que a secante de x é igual a 1 sobre o cosseno de x na trigonometria. E foi exatamente isso que aconteceu aqui, né? Secante de π sobre 3 virou 1 sobre cosseno de π sobre 3, né? E o cosseno a secante, né, de 0 virou 1 sobre cosseno de 0, justamente por essa relação fundamental aqui, né, que a gente tem aqui também, ó, secante de x é 1 sobre cosseno de x. Então, né, resolvemos aqui algebricamente e conseguimos 1. Próxima integral é a integral de 4 elevado a x dx de 1 a 2. Muito bem, aqui é o seguinte, eu tenho aqui 4 elevado a x sobre o logaritmo natural de 4. Isso aqui também é questão de tabela, né? 4 elevado a x sobre ln, logaritmo natural de 4, indo de 1 até 2. Aqui nós substituímos x por 2 e fazemos exatamente o mesmo processo. Uma integral trigonométrica, né? Mais uma integral trigonométrica. Eu tenho agora a integral de 0 a π de x menos seno de x dx. Bom, aqui a gente faz separadamente, né? A integral de x, primeiro, é x ao quadrado sobre 2, né? E a integral do seno é o cosseno. Então, a integral de menos o seno vai ser mais o cosseno. Então, o seno de x passa a ser cosseno de x e o intervalo de 0 a π. Então, no lugar de x, eu coloco π, né? π ao quadrado sobre 2 mais cosseno de x, que é π. E agora eu substituo x por 0, né? Então, eu tenho 0 ao quadrado sobre 2, que é 0, né? Mais o cosseno de 0. Então, a gente tem π ao quadrado sobre 2 menos o cosseno, aliás, mais o cosseno de π, que é menos 1, né? Então, menos 1. E aqui, menos 0 mais o cosseno de 0, que é 1. Então, aqui a gente fica com π ao quadrado sobre 2 menos 2. Bom, partindo agora para algumas outras propriedades da integral definida, nós temos aqui esse caso onde a integral de a a b de f de x dx é igual a menos a troca aqui do intervalo de integração, dos limites de integração, né? Então, aqui eu tinha o limite superior b e inferior a. Então, isso aqui é exatamente a mesma coisa dessa integral com os limites inversos, né? E no formato negativo. A outra propriedade diz para nós, né, que a f de x dx é igual a zero se os intervalos forem iguais, né? Se eu tiver o mesmo valor, tanto no ponto máximo quanto no mínimo, né? Tanto no intervalo superior quanto no inferior. A próxima propriedade é a da separação das integrações, né? Se eu tenho f de x dx de a até b, isso aqui vai ser igual a f de x de a até c mais f de x de c até b, né? Essa é uma outra propriedade. Aqui nós também temos a propriedade do número que está multiplicando, né? Então, quando eu tenho um valor multiplicando a função aqui da integral, eu posso colocar ele para fora da integral, né, para poder fazer o cálculo. Essa é mais uma propriedade. Aqui eu tenho a separação das integrais, né? Se eu tenho junto aqui f de x e g de x,
em uma soma, se for uma subtração também é a mesma coisa. Isso aqui é igual a separadamente, né? F de x dx mais g de x dx. Então, separou aqui e formou duas integrais, né? A partir dessa inicial aqui. Então, a última propriedade é que quando eu tenho a integral de f de x dx de a até b, isso aqui é menor ou igual à integral de h de x dx de a até b, né? Lembrando disso aqui, ó. Se são funções integráveis, então tal que, né, f de x é menor ou igual a h de x para todo x de a até b e a for menor que b, então nós temos essa propriedade aqui, né? Partimos aqui para alguns exemplos. Esses exemplos são muito simples, né? São exemplos que já foram desenvolvidos aqui. Então, nós temos, por exemplo, a questão de número 8, né? Que é uma questão aqui já mais diversificada. Eu tenho dx sobre cosseno ao quadrado de x de a até b. A solução aqui é exatamente utilizando a relação, né, da trigonometria, em que a secante ao quadrado de x é exatamente igual a 1 sobre o cosseno ao quadrado de x. Então, fazendo aqui a multiplicação cruzada, né, eu tenho integral de a até b da secante ao quadrado de x dx, que vai ser igual a tangente de x, né, pela tabela de integrais, de a até b. E aí eu tenho tangente de b menos tangente de a, né? Bom, aí aqui nós temos o seguinte: dada a função g de x está o quê? 6 se x for maior que menos 3 e menor ou igual a menos 2. 2 se x for maior que menos 2 e menor ou igual a 0. 3 se x for maior que 0 e menor ou igual a 2. E menos 2 se x for maior que 2 e menor que 4. E aqui definida entre menos 3 e 4, que é exatamente os pontos aqui, né? O intervalo, os limites da integração. Então, basicamente, g de x é igual a 6 dx mais 2 dx. Aí aqui é o seguinte, eu vou utilizando os intervalos que ele me fala, né? É 6 se x for maior que menos 3, menor ou igual a menos 2. Então, aqui eu tenho 6 e os limites que ele fala. A mesma coisa na segunda, né? 2 aqui, se x for entre menos 2 e 0, né? 3 se x estiver entre 0 e 2 e menos 2 se x estiver entre 2 e 4, né? E aí, resolvendo, né, nós temos exatamente 12, né? Fazendo a integral aqui, a integral de todos esses seria o quê? 6x, 2x, 3x e menos 2x, né? E aí, no lugar de x, vai os limites e a gente obtém um resultado de número 12. Muito bem. Aí aqui nós temos mais umas exemplificações, né? Um teorema, que já começa o teorema fundamental do cálculo, né? Para as integrais definidas. E aqui alguns exercícios, né? Que nós podemos resolver. Vamos resolver um exercício aqui que envolve a área. Então, aqui eu tenho que calcular a área limitada pela parábola y a menos x ao quadrado mais 4x. Então, vamos lá. A minha função y vai ser igual a menos x ao quadrado menos x ao quadrado mais 4x, mais 4x. Então, muito bem, aqui é o seguinte, eu preciso definir o intervalo, né? Essa daqui é a minha função que eu vou integrar, e aí eu preciso do intervalo para calcular a área. Bom, igualando a zero, né? Considerando y igual a zero, eu vou ter o seguinte, menos x ao quadrado mais 4x vai ser igual a zero. Então, fazendo aqui a questão do binômio, né? Deixando em evidência o x, eu vou ter o seguinte, x vai multiplicar por menos x, e aí eu vou ter menos x ao quadrado, né? E aqui mais 4, colocando o x em evidência. Isso daqui vai ser igual a zero. Então, o que eu consigo tirar de conclusão a partir disso aqui? Eu consigo ver, então, que o x é igual a zero e o menos x mais 4 é igual a zero. Então, fazendo isso aqui, o que vai acontecer? O meu x é igual a zero, x é igual a zero,
E menos x mais 4 é igual a zero. Então, menos x, isso aqui para definir o intervalo. Menos x mais 4 igual a zero. Então, isolando aqui, né? Menos x vai ser igual a menos 4. Multiplicando tudo por menos 1, x vai ser igual a 4. Então, aqui eu já obtive o meu ponto mínimo e o meu ponto máximo, né? Limite inferior, limite superior da integral. Então, vamos lá. Eu vou ter a integral de 0 a 4 da função y igual a menos x ao quadrado mais 4x. Menos x ao quadrado mais 4x. Então, aqui vamos calcular a integral, né? Eu posso separar em duas, que é uma propriedade da soma, né? Posso separar em duas, então eu vou ficar com o seguinte. Integral de menos x ao quadrado, mais integral de 4x. Bom, eu posso deixar esse menos fora, né, da integral, então, menos integral de 0 a 4 de x ao quadrado, mais, aí esse 4 aqui, pela propriedade lá da multiplicação, né, eu posso deixar ele fora da integral também. Então, 4 integral de x de 0 a 4. dx, né? dx. Muito bem. Então, aqui, a integral de x ao quadrado é x ao cubo sobre 3. Então, x ao cubo sobre 3. E o negativo. De 0 a 4. Mais 4 vezes a integral de x, que é x ao quadrado, sobre 2. Né? De 0 a 4 também. Bom, aqui agora eu substituo x por 4 e depois x por 0. Né? Então, menos 4 ao cubo sobre 3, mais 4 vezes 4 ao quadrado. Opa, a gente tem que fazer a subtração aqui, então não passou para esse ainda. Aqui, ó, vai ser menos, agora substituindo por 0, né? Então, menos 0 ao cubo sobre 3. Não altera o resultado porque é 0, né? Mas é necessário colocar. Mais 4 vezes 4 ao quadrado sobre 2, menos 4 vezes 0 ao quadrado sobre 2. Então, 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64 terços. Negativo, porque o expoente é ímpar, né? Isso aqui vai dar 0, né? 0 ao cubo sobre 3, 0. Mais 4 ao quadrado é 16. 16 vezes 4, 64. Então, 64 sobre 2. Né? É que a gente pode fazer o seguinte. A gente poderia, né, deixar os denominadores da mesma, iguais, né? Igualar os denominadores. Então, vamos fazer o seguinte. Aqui eu posso fazer essa divisão. Então, eu vou ter menos 64 sobre 3, mais 64 dividido por 2, que é 32, né? E aí a gente já consegue já uma resposta não irredutível, né? Mas uma resposta considerável da integral. E só finalizando, né? Para deixar irredutível, fazendo aqui, ó, com ou o MMC ou então fazendo a igualdade dos denominadores, a gente vai ter 32 terços mais a constante C, né, que sempre vem no final
da integral. Então, 32 terços mais a constante C, e é a área que nós estávamos procurando, né, dessa questão aqui. Bom, aqui nós temos mais uma questão, só que agora ele traz a mesma função com os intervalos diferentes, né, os limites aqui diferentes. Então, eu vou ter de 1 a 3, né? Então, a resolução seria a mesma, da mesma forma, da integral, porém, na hora de fazer a substituição, nós colocamos os valores da área que ele traz aqui, né? Então, muito bem, aqui nós temos uma explicação de como ele colocou no gráfico, né? Essas integrais aqui, essa integral nesse caso, né? Nessa relação de ser menor ou maior que zero e a questão do módulo também, né? Então, aqui nós temos um outro exemplo, calcular a área limitada pela parábola x igual a 3 mais 2y menos y e as retas 0 e 1, né? Aí aqui a gente faz a fatoração, a ideia é a mesma, né? A ideia da resolução dessa integral aqui é a mesma e a gente já passa aqui para a região das curvas, né? A área das curvas.